Outro fator importante que vocês vão se deparar, porque trabalham aí a céu aberto, né, são as emergências relacionadas ao calor. Então, a gente pode se deparar aí com uma insolação, né, que a pele fica quente, avermelhada e seca, respiração acelerada, fraqueza, tontura, enjoo e até perda da consciência. Também a desidratação, então a vítima tem um suor abundante, né, fraqueza, dor de cabeça e tontura, náusea, vômito e câimbras. São situações relacionadas ao calor que tanto no seu trabalho normal, habitual, você pode sofrer essas consequências. A gente está falando de um trabalho a céu aberto, né, como também no momento lá desse combate ao incêndio. Então, além da incidência dos raios solares, a gente vai ter ali a presença do calor do fogo. E isso pode causar alguns problemas, né, como a insolação, como a desidratação, e algo que a gente precisa estar sempre atento. O que a gente precisa fazer para ajudar, para auxiliar nesse tipo de situação? Primeiro, né, óbvio, tirar a vítima do calor, levar ela para um local mais fresco. Esfriar a vítima com água fria aos poucos, verificar a respiração, estado de choque e procurar ajuda médica. Então, se tem uma vítima ali que está sofrendo de insolação ou que está desidratada, a primeira coisa que eu preciso fazer é retirar ela da fonte de calor. Então, se ela está, por exemplo, lá combatendo o fogo e ela passou mal, desmaiou, a primeira coisa que eu tenho que fazer, né, é retirar ela de próximo do fogo, é retirar ela do sol, né? Vou levar ela para a sombra, para um local fresco, arejado. E aí, aos poucos, eu vou resfriando essa vítima. Eu não posso tirar essa vítima lá do sol, lá da frente do fogo, estava lá combatendo o incêndio, e já colocar embaixo de um chuveiro gelado. A gente vai ter um choque térmico ali e aquela vítima vai ter a sua condição piorada. Então a gente vai aos poucos ali, vou pegar um pano molhadinho ali e aos poucos vou colocando na cabeça da vítima, na nuca, vou resfriando aos poucos, né, sempre verificando a respiração da vítima, né, se ela não está entrando em estado de choque, e correr para o médico. Não vou ficar aguardando muito tempo ali. A vítima teve uma insolação, está desidratada, a gente precisa cuidar o mais rápido possível. Então, retirar ela lá debaixo do sol, lá de próximo do fogo, levar para um local fresco, arejado, na sombra, e aos poucos ali a gente vai colocando um pano úmido na cabeça da vítima para ir diminuindo essa temperatura e aí correr para o médico. Tomar muito cuidado para não ficar dando muita água. A água tem que ser aos poucos também para essa vítima. O ideal é correr para o atendimento médico. Lembra que a gente falou lá atrás sobre isso já, desidratação. Então, eu preciso estar fazendo esse revezamento da minha equipe para que elas parem, se reidratem, tomem água. Eu posso estar montando uma segunda linha para ficar refrigerando ali, resfriando, né, quem está combatendo, para diminuir essa intensidade de calor. Tudo isso vai auxiliar, vai contribuir para que a nossa vítima não chegue a esse ponto. Então vocês podem se deparar com isso tanto num combate a incêndio, mas no trabalho normal de rotina de vocês. Então no plantio, na colheita, que às vezes ou em qualquer parte do processo que vocês estão ali expostos ao sol, precisa tomar alguns cuidados, né? Tem os horários mais críticos aí, das 10 da manhã até as 3, 4 horas da tarde, é o horário que o sol normalmente está mais forte, né? Que a incidência desses raios solares é maior, então vocês precisam se atentar para sempre, né? Tá utilizando vestimenta, né? Camisa de manga longa, tá utilizando protetor solar, utilizando chapéu, estarem protegidos e de tempos em tempos também tá se reidratando, tá tomando água ali, porque
é um trabalho desgastante, seja o seu trabalho normal que você faz aí no campo, e ele fica ainda mais agravado quando a gente fala aí de um combate a incêndio. Então, além já da radiação solar, vai ter ali o calor do fogo. Isso pode acelerar esse processo de desidratação. Então, é algo que também a gente precisa estar atento. O tratamento básico é esse: retirar então a vítima do local, manter ela num local fresco, arejado, ventilado e aos poucos tentando baixar essa temperatura. Muito cuidado com essa questão de troca muito brusca de temperatura. Estava lá no quente na frente do fogo e aí eu coloco essa vítima debaixo do chuveiro, jogo água direto. Ela pode sofrer um choque térmico ali. Então, aos poucos a gente vai diminuindo essa temperatura da vítima. Aqui agora outro item importante, que vocês podem se deparar em qualquer lugar, não só lá no campo, não só lá no seu serviço, mas na sua casa, na igreja, na escola, em qualquer lugar, que é uma situação de engasgamento. Eu já tive um colega de trabalho que acabou morrendo no alojamento porque se engasgou com comida e ninguém conseguia fazer o procedimento, ninguém sabia o que fazer. Então, é importante que isso pode acontecer em qualquer lugar, não só no nosso local de trabalho. E aí o brigadista precisa conhecer um pouquinho para conseguir fazer esse atendimento. É um procedimento simples, uma manobra simples de se fazer, mas que salva vidas. Então, normalmente, quando a vítima está engasgada, o que ela vai fazer? Ela está com algo ali obstruindo as suas vias aéreas. É comum ela colocar a mão no pescoço, como a gente está vendo na imagem. Então, ela está se engasgando, ela começa a perder o ar. A gente vai notar ali que ela vai estar puxando e o ar não vem. Às vezes começa já a ficar vermelha, começa a ficar roxa, quer dizer que ela está se engasgando. Como que eu faço esse procedimento? Então tem o passo a passo aí. A gente vai achar na vítima o ossinho que ela tem no meio do peito ali, como está na imagem, e a gente vai posicionar a nossa mão 2 dedos abaixo, na famosa boca do estômago mesmo. E aí a gente vai fazer uma mão em cima da outra, fechada na outra ali, fazer o movimento de pressionar contra a barriga da vítima e empurrar para cima. Então, pressionar e empurrar. A gente vai estar jogando o ar que está lá na barriga da vítima, empurrando para cima. Normalmente a vítima vai desengasgar. Então, vou fazer isso umas 3, 4, 5 vezes, até que essa vítima consiga desengasgar e respirar. Então, é uma manobra tecnicamente aí simples de ser feita, que até sozinho a gente conseguiria fazer. Eu me engasguei sozinho, não tem ninguém para me ajudar. A gente faz o mesmo movimento na quina de uma mesa, de uma cadeira, de um banquinho. Então, é achar o ossinho no meio do peito aqui da vítima, 2 dedos para baixo, boca do estômago. Vou fechar minha mão aqui em cima, e aí eu aperto contra a barriga e jogo para cima. Aperto e jogo para cima. Normalmente 3, 4 vezes essa vítima já desengasga. Então é algo importante, que você pode se deparar isso aí com criança, com adulto, em qualquer lugar, não só lá no nosso trabalho. Quando eu não consigo fazer esse atendimento, eu não consigo desengasgar a vítima, aí pode avançar para o nosso próximo item, que é uma parada cardiorrespiratória. Ou essa parada cardiorrespiratória, ela também pode acontecer por diversos outros motivos, como por exemplo, um acidente, um problema já cardíaco que a vítima já tenha, enfim, por uma série de outros fatores. Então, o que é essa parada cardiorrespiratória?
é a ausência das funções vitais, dos movimentos respiratórios e batimentos cardíacos. A ocorrência isolada de uma delas só existe em um curto espaço de tempo. A parada cardiorrespiratória leva à morte no período de 3 a 5 minutos. Então, o que é essa parada cardiorrespiratória? É quando a vítima, não está respirando e não tem batimento. Então, esse fator sozinho ou só não ter respiração ou não tem batimento ocorre por poucos segundos. Normalmente um puxa o outro. A vítima não está respirando, rapidamente ela vai parar os seus batimentos e vice-versa. Então é quando a vítima não tem os seus sinais vitais. Não está respirando, não tem batimento. Ela está ali praticamente morta. Quem não está respirando, não tem batimento, está morto. E aí a gente precisa fazer esse atendimento, essa RCP, reanimação cardiopulmonar ou ressuscitação cardiopulmonar, para que essa vítima tenha chance de retornar. Mais uma vez, pode acontecer por diversos motivos. Pode ser o cara que se engasgou lá e aí obstruiu as vias aéreas, parou de respirar, evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. Pode ser o cara que caiu de altura e bateu a cabeça. Pode ser alguém que sofreu um acidente, que teve um corte muito grande e perdeu muito sangue. Pode ser alguém que sofreu ali um infarto. Enfim, essa parada cardiorrespiratória pode acontecer por diversos motivos. Mais uma vez, em qualquer lugar. Na empresa, no refeitório, no ônibus, na igreja, na escola, no boteco, enfim. É importante que a gente conheça um pouquinho desse procedimento para que a gente consiga salvar vidas. Então, qual é o procedimento que a gente precisa fazer? A gente chama então de reanimação cardiopulmonar ou alguns chamam de ressuscitação cardiopulmonar. O ideal é que a gente inicie esse procedimento logo que constatar essa parada cardiorrespiratória. Quanto antes a gente começar, melhor. Procurar comprimir com força e rapidez. Uma frequência mínima aí de 100 compressões por minuto com a profundidade de 5 centímetros. E permitir o retorno total do tórax da vítima após a compressão. Então aqui algumas dicas importantes. O coração de um adulto, ele tem em média aí batimentos de 90 a 110, 120 batimentos por minuto. Vai depender se essa vítima, por exemplo, está sentada, se ela está dormindo, normalmente vai lá em média para 70 batimentos. Aí essa vítima sentada vai ficar em torno de 90, 100. Essa vítima em pé sobe um pouquinho. Essa vítima correndo, óbvio que vai aumentar. Então, varia um pouquinho aí. Mas, normalmente, de um adulto vai ficar entre 90, 110, 120 batimentos. Então, a massagem, a gente precisa manter um ritmo ali para que a gente faça, em média, 100 compressões por minuto. Eu preciso, nessas compressões, estar baixando de 3 a 5 centímetros também o tórax, o peito da vítima. Então, eu não posso fazer essa RCP na vítima num sofá, numa cama, num colchão, porque afunda junto. Então tem que estar numa superfície rígida, ou está no chão mesmo, ou está em cima de uma maca de madeira, que vai garantir que aquela vítima não vai afundar junto. Outra dica importante é que eu preciso deixar o peito da vítima retornar sempre. Às vezes o cara está fazendo a massagem ali e não deixa subir o peito, voltar. E também eu não retiro a mão. Às vezes o cara fica tirando, está errado. A mão sempre em contato com o tórax da vítima. Então, qual é esse procedimento? A gente tem 2 procedimentos protocolados aí. Vamos falar dos 2.
Primeiro passo, né? A gente precisa localizar, entender onde a gente vai fazer essa massagem. Então, mais uma vez, lembra daquele ossinho no meio do peito que a gente falou lá na manobra de Heineken, lá no engasgamento? A gente vai achar esse mesmo ossinho, só que no engasgamento a gente colocou os 2 dedos para baixo, né, para achar a boca do estômago. Nesse caso da parada cardiorrespiratória, a gente vai colocar os 2 dedos para esquerda. Por quê? Nosso coração ele é centralizado, porém a maior parte dele fica do lado esquerdo. Então eu vou achar esse ossinho, uns 2, 3 dedinhos para a esquerda. E aí, como a gente vê na imagem do meio, a gente vai posicionar a mão de uma forma que a gente não precisa utilizar os dedos. A gente vai utilizar a parte de baixo da mão ali, dá para ver bem nas segunda e terceiras imagens, que é a parte mais rígida, a parte mais dura da nossa mão. É essa parte da mão que a gente vai fazer a massagem. Então, eu não utilizo os dedos. E aí eu vou estar posicionando a minha mão uma em cima da outra e encostando essa parte mais rígida no peito da vítima, seja homem ou seja mulher. Encontrei esse local, encontrei o peito da vítima ali para fazer a massagem. Quais são então os procedimentos que hoje são protocolados? A gente tem 2. O primeiro, que é o mais antigo, é a RCP, onde a gente faz a ventilação, a gente faz o boca a boca, famoso boca a boca aí, e a massagem cardíaca. Então, de que forma eu faço? Primeiro, eu faço 2 ventilações, ou seja, eu vou soprar 2 vezes na boca da vítima, ou vou utilizar um ambu, para fazer essa insuflação. E aí eu faço 30 massagens. Faço mais 2 ventilações e 30 massagens. Repito esse ciclo, por 5 vezes. Então, no total, eu vou fazer 10 ventilações e 150 massagens. Tá? Então, eu preciso repetir esse ciclo 5 vezes. 2 ventilações, então 2 respirações boca a boca ou insuflações com o ambu e 30 massagens. E aí eu repito isso por 5 vezes. 2 ventilações, 5 massagens. 2 ventilações, 30 massagens, desculpa. Repito isso por 5 vezes, totalizando 10 ventilações e 150 massagens. O outro procedimento que está protocolado, e inclusive nesse momento de pandemia está sendo mais utilizado, às vezes também a vítima pode ter alguma secreção, algum sangramento na boca, e aí a gente não tem nada para evitar esse contato, então a gente faz apenas as massagens. Eu vou fazer então 150 massagens sem interrupção. Então, no primeiro procedimento, eu faço 2 ventilações e 30 massagens, repito isso por 5 vezes, totalizando 10 ventilações, 150 massagens. Nesse procedimento, a gente então não faz a respiração boca a boca, a ventilação. A gente faz apenas as massagens e aí eu faço 150 massagens sem interrupção. Então, posso fazer os 2. Se eu tiver condições de segurança para fazer o primeiro procedimento, ou seja, para fazer as ventilações também, ok. Se eu não tenho, então eu posso fazer apenas as massagens que também vão auxiliar, vão ajudar. Eu devo continuar a RCP, inclusive durante o transporte, até que a vítima volte a respirar, a ter pulso, ou até que o atendimento médico chegue ao local. Então, uma vez que eu iniciei esse procedimento de RCP, eu não posso mais parar. Estou fazendo a massagem cardíaca ali, escutei que parece que trincou, quebrou uma costela, pode perfurar um órgão. Eu devo parar ou continuar? Eu continuo, porque essa costela trincada, quebrada,
dá para tratar. E se eu parar a massagem, a vítima não retorna mais. Eu não posso desistir. Uma vez que eu comecei lá a falar, essa vítima aqui não volta mais, já foi. Eu não posso, porque a única pessoa que constata óbito é o médico. Então, na hora que o bombeiro chegar, o SAMU, o resgate chegar, eles vão continuar a massagem. Até que chegue lá no médico e o médico fala, não, está em óbito. Então, uma vez que começou, a gente não pode parar mais, não pode desistir, porque vai ser caracterizado como omissão de socorro. Ah, Thiago, mas eu não sei fazer, não quero, não gosto, não me sinto bem. Ok, lembra que a gente falou lá, ninguém é obrigado a fazer nenhum tipo de procedimento. Porém, eu preciso chamar alguém para fazer. Mas lembrando que nesse caso, né, de uma parada cardiorrespiratória, quanto antes eu começar a fazer, mais chance de vida, de retornar essa vítima tem. Então, até 4 minutos, se eu iniciar essa massagem em até 4 minutos, normalmente essa vítima retorna, né, só com a RCP. De 4 a 7 minutos, ela pode retornar também com a RCP, mas normalmente vai ficar com alguma sequela, algum problema na fala, algum problema de um lado do corpo sem movimento. Né? De 7, 8 minutos para frente, dificilmente essa vítima vai retornar só com a RCP. Então ela vai precisar aí de desfibrilador, vai precisar de medicação na veia, de outros procedimentos para voltar. Então, 7, 8 minutos, normalmente essa vítima não volta mais. Então eu tenho que pensar que se eu vou chamar um atendimento, então, né, se eu não consigo fazer, se eu não tenho condições de fazer, normalmente esse atendimento vai levar um tempo para chegar, né, que normalmente é maior que 5, 6, 10 minutos, né, vai depender muito do local. A gente está falando aqui de brigada agrícola, florestal, que normalmente a gente está lá no meio do campo, está lá na frente do serviço, está distante. Então, ou até alguém chegar, ou até eu levar essa vítima por um atendimento especializado, pode ser que esse tempo não seja suficiente. Então, quanto antes eu começar esse procedimento, melhor, mais chance aquela vítima tem. Ah, Thiago, mas eu não tenho certeza se eu achei o local certinho aqui, eu não lembro exatamente quantas massagens precisa fazer. Cara, vai fazendo. Faz mais ou menos, sabe que o coração está mais para o lado esquerdo, então posiciona ali e vai fazendo. O importante é estar massageando. Claro, né? Existe a técnica para isso que vai ser mais eficiente. Então, se você achar o local certinho aqui, fazer as compressões baixando de 3 a 5 centímetros, mantendo uma média de 100 compressões por minuto, óbvio, né? Vai ajudar. Mas se você está ali apenas massageando do seu jeito, você já vai estar de alguma forma ajudando. Lembra, né, que quanto mais tempo demorar, menos chance ela tem. E se eu estou lá distante, estou lá no meio do campo, lá na frente do serviço, até que alguém chegue para fazer esse atendimento, a gente pode perder um tempo que é precioso, que essa vítima não retorna mais. Então, é importante que a gente saiba porque isso pode acontecer em qualquer lugar. A vítima pode passar mal ali, ter um infarto ali, ter uma parada cardiorrespiratória. Na hora do almoço pode estar comendo, se engasgar com alguma coisa ali e evoluir para uma parada cardiorrespiratória. A gente pode encontrar em qualquer lugar, não só no trabalho, como em casa, como no lazer, como na igreja, em qualquer lugar. Então é importante que a gente conheça um pouquinho desse procedimento, pelo menos as coisas básicas, que a vítima tem que estar numa superfície rígida, senão ela vai afundar junto, que a gente tem que achar o ossinho no meio do peito e mais ou menos uns 2 dedinhos para a esquerda, que eu vou utilizar a região da mão aqui que é mais dura para fazer a massagem, que tem que ser mais ou menos aí umas 100 compressões por minuto, que eu posso fazer com boca a boca ou sem, mas o importante é estar fazendo essa RCP, porque isso salva vidas.
É isso que vai garantir que, ou pelo menos tentar garantir que aquela vítima tenha uma chance de vida. Agora, se eu não faço nada, né, ignoro o que eu não posso fazer, aí sim eu posso responder como omissão. Se eu desistir no meio do caminho, também. Uma vez que eu comecei, eu vou até o final. Eu só vou parar se a vítima voltar a respirar ou ter batimento ou quando chega o atendimento especializado. Aí eu paro. Fora isso, em hipótese alguma. Então, por isso, ao fim de cada ciclo, a gente avalia a vítima de novo. Fiz lá as 150 massagens, ou fiz as 10 ventilações e as 150 massagens, eu vou verificar os sinais vitais da vítima. Ver se está respirando, se tem batimento. Não voltou? Continuo. Opa, voltou. A vítima ali está respirando. Eu paro. Eu não posso fazer a RCP em alguém que está vivo, né, que tem batimento, que tem respiração. Por isso que no treinamento prático, a gente leva um boneco para fazer essa simulação. Eu posso fazer em quem está vivo. Então, ao final de cada ciclo, eu reavalio essa vítima. Ou ela pode voltar no meio da massagem. Eu paro automaticamente. Então, só paro se a vítima retornar, se ela tiver batimento, se ela tiver respiração, ou quando chega o atendimento especializado. Então, chegou o bombeiro, chegou o SAMU, ele assume a partir dali. Fora isso, a gente não pode parar. Uma vez que eu comecei, não paro mais. Não posso desistir. Se eu não tenho condição, se o meu psicológico não me deixa fazer, se eu ver sangue eu desmaio, eu não consigo fazer, ok, chame alguém o mais rápido possível. E aí explique a situação. Então a gente está com uma parada cardiorrespiratória para que seja agilizado esse atendimento. Como a gente falou, até 4 minutos, normalmente retorna. 4 a 7, retorna com alguma sequela. De 7 a 8, dificilmente retorna. Então, quanto antes a gente iniciar esse atendimento, mais chance de retornar essa vítima tem. Então, é importante que a gente saiba, porque pode acontecer em qualquer lugar, pode acontecer com a nossa família. Então, é um procedimento básico que salva vidas. Então, o brigadista precisa conhecer, precisa saber, pelo menos, mais ou menos, ter uma noção de como é feito esse procedimento. Importantíssimo. Então, chegamos aí ao término do nosso treinamento. Falamos aqui um pouquinho dos conceitos do fogo, como ele se forma, os seus elementos, as classes de incêndio, os métodos e os meios de extinção do fogo. Entramos depois nas particularidades de um incêndio agrícola, florestal, que existem as suas características específicas, suas questões aí de vento, topografia, tipo de vegetação. E, para finalizar, a gente falou um pouquinho aqui sobre noções básicas de primeiros socorros. Tudo isso é para que você, brigadista, tenha as condições para fazer um atendimento, para que você consiga atuar no seu dia a dia. Em conjunto com tudo isso que a gente viu, é importante que a gente tenha também a parte prática deste treinamento e que isso continue posteriormente nas reuniões mensais da brigada. Então, todo mês a brigada de incêndio precisa se reunir para discutir os assuntos importantes, para levar as inspeções e também para treinar, para fazer essa parte prática. Quanto mais a gente treinar, mais próximo da realidade a gente vai estar também. E aí, quando ocorrer um incêndio, se ocorrer, a gente vai conseguir atender. Então, a brigada não trabalha apenas no combate a incêndio, mas ela trabalha antes do fogo, durante e depois. Antes, na prevenção, para evitar que esse fogo aconteça, cuidando de tudo que pode gerar um incêndio, cuidando dos equipamentos que você vai utilizar. Durante o fogo, propriamente no combate,
E aí, durante esse combate ao fogo, a gente tem outras atribuições também, como evacuação do local, como atendimento básico, aí, esses primeiros socorros que a gente acabou de falar. E depois de um incêndio, verificando também a questão do rescaldo, que a gente precisa garantir, a gente precisa cuidar para que aquela área não volte a se incendiar. Então, é um trabalho contínuo, é um trabalho constante que a brigada precisa fazer para que a gente minimize esses impactos. E aí, quando a gente fala em incêndio agrícola, incêndio florestal, os impactos aí são gigantescos, né? Desde a nossa perda material, a perda ali do nosso plantio, os danos ambientais, que são gigantescos também, em alguns casos irreversíveis à nossa fauna, à nossa flora, para a nossa própria saúde, e também a principal perda, que são as vítimas, né? Quem está ali direto ou indiretamente ligado àquele incêndio, que pode perder a sua vítima. Então, aqui a gente viu alguns conceitos básicos, né? Ninguém aqui vai sair bombeiro militar, ninguém aqui é super-herói, ninguém vai sair médico, cirurgião, mas são conceitos básicos para que você consiga fazer um atendimento adequado, eficiente e seguro. Lembrando, antes de qualquer atendimento, eu preciso ter segurança. A minha segurança está em primeiro lugar. Se eu não tenho EPI, se eu não tenho equipamento, se eu não tenho condição de segurança, eu não posso fazer aquele atendimento. Então isso é importantíssimo. A brigada precisa então trabalhar, atuar fortemente na prevenção. É o mais importante, a gente prevenir do que ter que combater, mas a gente vai estar sempre preparado para combater se for necessário. Então, se cuidem da empresa, do local que você trabalha, estejam sempre atentos aos riscos para que você consiga minimizar essa probabilidade de incêndio. Esse é o nosso grande objetivo aqui, é que você, seu companheiro de trabalho, seus amigos consigam voltar para casa todos os dias com segurança, todo mundo bem, todo mundo vivo. Espero ter passado um pouco de conhecimento para vocês e em breve que a gente se reencontre aí, seja de forma virtual ou presencialmente. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e muito obrigado.